Ao longo dos últimos 6 anos, o grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda tem vindo a evidenciar publicamente a necessidade de que o regulamento de apoio às associações da Freguesia da Guarda, em vigor desde 1 de janeiro de 2015, seja alvo de uma revisão, procurando pugnar por uma atualização do mesmo, assegurando a sua adequação às necessidades mais identificadas pelas diversas entidades da Guarda, bem como a melhoria da sua redação, que assegure critérios e modelo de validação equitativos no processo de aprovação sobre os pedidos de apoio. Para o efeito, nas últimas semanas, o grupo do Partido Socialista tem vindo a reunir com diversas entidades da Freguesia da Guarda, de forma a recolher contributos tendentes às propostas de melhoria e revisão e apresentar perante a evidente necessidade de atualizar o documento em rigor, transparência e clareza que se lhe exigem. Surpreendentemente, a maioria das entidades contactadas e com as quais reunimos desconheciam a existência do referido regulamento, o que nos pareceu muito estranho, face à necessidade de, no momento prévio à sua publicação, entre os anos de 2013 e 2014, devia ter sido realizada uma audiência de interessados, procedimento plasmado no artigo 117 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 442/91, de 15 de novembro, vigente a data da aprovação do Regulamento de Apoio às Associações da Freguesia da Guarda, ainda em vigor. A somar a esta surpresa, junta-se a frustração de pesquisa sobre a publicação do mesmo e do seu projeto no Diário da República, conforme impunha o artigo 118 do diploma assinalado, e essa tarefa se revelar infrutífera. Assim, admitindo que a nossa pesquisa não tenha surtido os efeitos pretendidos, e para acabar o esclarecimento sobre a validade do Regulamento de Apoio às Associações de Freguesia da Guarda, solicitamos ao Executivo que faculte a esta Assembleia de Freguesia o acesso ao processo de audiência prévia ou consulta prévia e respectiva publicação em Diário da República do projeto de regulamento e do próprio regulamento. Senão, como devemos entender, Sr. Presidente, que nenhuma das entidades que contatamos, até as que têm vindo a beneficiar de apoio da freguesia, desconheçam por completo a existência deste regulamento. Tão só e apenas nunca ouviram falar dele. Umas porque gostavam de ser apoiadas e não sabiam como podiam se candidatar a este apoio. Outras porque são apoiadas, a avulso, sem critério, pontualmente, apenas e tão só, na justa medida da decisão subjetiva do Executivo. Pelo menos é essa a conclusão que podemos já retirar da análise e reuniões que promovemos no terreno. Se estivermos errados, esperamos, Sr. Presidente, que tenha a bondade de nos explicar de que forma aplica o presente regulamento perante o seu desconhecimento junto das entidades guardenses, potenciais beneficiárias do mesmo. Esperamos pela partilha de evidências de que, conforme decorre do número 3 do artigo 6º ou até no que se refere ao número 4 do artigo 7º do atual regulamento, falamos do plano de ação e do relatório de atividades com aspectos considerados relevantes, onde até é solicitado que a atividade seja documentada com fotografias. Sr. Presidente, encontra-se capaz de afirmar que os apoios que a Junta de Freguesia da Guarda atribui obedecem aos parâmetros evocados na versão atual do regulamento? Está capaz de assegurar que todas as exigências inscritas no regulamento têm sido acauteladas no que diz respeito a cada um dos apoios que têm sido atribuídos? E no que concerne aos protocolos previstos também no regulamento, quantos foram assinados e quantos se encontram em vigor? E já agora, Sr. Presidente, de que forma a Junta de Freguesia avalia os fatores para a ponderação na eventual atribuição dos apoios? A olho, de acordo com a mera percepção? Está também capaz de demonstrar perante esta Assembleia como decorre este processo por via da disponibilização de um modelo que sirva de exemplo para tal? Bem sabemos da surpresa que impera sobre a larga maioria dos cidadãos que desconhece que, afinal, este processo não discorre da mera benevolência do Executivo. Da estranheza sobre quem nunca tinha ouvido falar de um regulamento e nunca foi chamado a cumprir os ditames do mesmo. Este regulamento, na prática, não existe. Recobre-se a eventuais ilegalidades e até é, se assim se confirmar, nulo na sua aplicação. E mais estupefatos ficamos quando somos brindados pela inação de quem tem responsabilidade de melhorar, atualizar e tornar legítimo, do Executivo aos membros desta Assembleia, da bancada do Partido Social Democrata, passando pela bancada do Movimento pela Guarda e terminando na bancada do Partido Socialista. Apenas esse grupo manifestou até agora a importância de o fazer. Aparentemente,
todos estão mais confortáveis com o estado da arte, compactuando com o mesmo e preferindo o cômodo conforto de esperar que o tempo avance rápido até ao final do mandato para nada mais serem chamados a fazer. Não obstante a nossa inteira convicção de que o Executivo da Junta de Freguesia, tratando-se de um Executivo tão experiente nestas lides, teria cumprido todos os procedimentos e requisitos legalmente instituídos para a elaboração dos regulamentos administrativos, não só naquele em causa, como em todos os outros, a quando da reunião da Comissão Permanente, a propósito da solicitação do Grupo do Partido Socialista, em que se discutiu a possibilidade de rever o regulamento de apoio às associações de freguesia da Guarda, foram apresentados pelo Executivo da Freguesia uma série de constrangimentos ligados com dificuldades legais da revisão solicitada, pelo menos pelas contas do próprio Executivo, que impossibilitariam que isto acontecesse até o fim do mandato. Estranho. Mais uma vez ficamos surpresos, pois de outras revisões e elaborações de regulamentos, as quais o nosso grupo foi chamado a pronunciar-se, e nos quais apenas se preocupou em apresentar a sua apreciação relativamente ao conteúdo material, convicto de que o Executivo da Junta de Freguesia teria cumprido todos os procedimentos e requisitos legalmente instituídos para a elaboração dos regulamentos, nunca quaisquer condicionantes legais foram sequer suscitados. Ainda há 3 meses, aprovamos um outro regulamento de apoio à natalidade, que foi consensualizado em sede de Comissão Permanente da Assembleia de Freguesia, com a redação de gênese fechada em praticamente 2 meses, tendo o mesmo sido aprovado logo de imediato no passado mês de junho, sem que se verificasse qualquer constrangimento como aqueles que o Executivo agora vem colocar para a atualização deste documento. Senhor Presidente, como considera que o processo foi gerido no que se refere ao Regulamento de Apoio à Natalidade? Está capaz de assegurar que todos os ditames legais foram cumpridos neste caso, como clama que cumprir para a atualização sugerida no Regulamento de Apoio às Associações não chegaria um ano de mandato? Isto com o aval da bancada do Partido Social Democrata e do Movimento pela Guarda, que também são da opinião que um ano de mandato, mais de 1/4 de mandato, é tempo insuficiente para melhorar um regulamento tão importante como este, para o atualizar, para o tornar mais justo e equitativo, claro e rigoroso, para lhe assegurar a legalidade que aparentemente não lhe assiste. 1 ano, meus senhores e minhas senhoras, é tempo de sobra. É o tempo que temos enquanto obrigação de representar os interesses dos guardenses que nos elegeram para representar nesta Assembleia. É tempo que não nos desonera sobre a responsabilidade de cumprir o que estiver ao nosso alcance para pugnar pela melhoria dos instrumentos da freguesia junto à sua população. Vamos continuar a ver passar o tempo, a sacudir a água do capote, esperando que o tempo passe rápido para nos dar razão perante esta desculpa? Acham sinceramente que alguém vai perceber que perante a obrigação de o fazer escolhemos ficar parados? Porventura, as responsabilidades do Executivo da Junta de Freguesia terminam 1 ano antes do fim do mandato? Será que as nossas responsabilidades enquanto membros dessa Assembleia terminam agora? Neste grupo não é assim que nos regemos. Não fugimos às responsabilidades, nem às oportunidades de melhorar o que há para ser melhorado. Da primeira à última sessão desta Assembleia, este é o nosso dever e não nos furtaremos ao mesmo. Continuamos convictos que quase 1 ano de mandato é tempo mais do que suficiente e necessário para melhorar um regulamento de tanta importância para a freguesia, para concretizar a sua atuação e entrada em vigor muito antes de terminar o atual mandato. E que excelente contributo seria esse que precisaríamos para novos eleitos no próximo mandato, ao invés de lhes deixar esta herança que nos deve deixar apreensivos. Após ouvidas algumas entidades, o grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda constatou que urge a necessidade de tornar o atual regulamento de apoio às associações de freguesia mais transparente e igualitário para todas as associações. Poderíamos elencar, quase artigo a artigo, a necessidade de melhoria e adequação do atual regulamento. No entanto, entendemos que tal tarefa deverá ser desenvolvida no âmbito dos contributos a apresentar na altura devida, se pelo menos tiverem interesse em o fazer. Contudo, não podemos deixar de referir que existem 4 questões principais pelas quais urge a pleiteada revisão. A primeira é a necessidade de mitigar a desigualdade entre associações, designadamente a maior exigência do regulamento atual com as associações formalmente constituídas e nenhuma exigência com as entidades de cariz informal. O segundo é a necessidade
da existência de um período de candidaturas, de forma a evitar que as primeiras associações a pedirem o apoio sejam beneficiadas pura e simplesmente por este fato. O terceiro é a necessidade de exigência de critérios objetivos de avaliação das candidaturas. E o quarto é a necessidade da previsão de um plano de avaliação das atividades apoiadas. Atentem no exemplo da Câmara Municipal da Guarda. Acham normal que não exista um período de candidatura aos apoios concedidos pela Junta de Freguesia? Que os mesmos sejam entregues a algumas entidades e a outras isso não aconteça porque não há dinheiro, segundo o que, por diversas vezes, nos foi transmitido por algumas entidades, o Executivo clama. Consideram justo que as entidades que se preocupam em produzir um plano de atividades, bem como um relatório sobre as mesmas, assegurando a realização das mesmas durante o ano inteiro, sejam privadas de um apoio ou recebam um apoio inferior a outras entidades que desenvolvem atividades únicas no espaço do ano, meramente vocacionadas para um único propósito? Consideram justo que esta avaliação não seja transparente e esteja meramente a dispor do humor do Executivo? Mas não desistiremos. Continuaremos a reunir com as entidades, a chamar a sua participação na melhoria deste regulamento, a clamar pela consciência dos grupos parlamentares aqui representados, bem como do próprio Executivo. Ontem já era tarde, um ano é mais do que tempo suficiente. Jamais algum cidadão perceberá porque ficamos de braços cruzados perante a necessidade clara de trabalhar sobre este regulamento, de conviver com as evidências que aqui apresentamos, sem que se manifeste vontade de trabalhar para superar no momento imediato. Continuaremos a pleitear ao Executivo da Freguesia que desencadeie os procedimentos necessários para a revisão do referido regulamento, pleito que se caracterizará ainda mais urgente caso tenha havido, hipoteticamente, qualquer vício que afirmasse o referido regulamento. Enquanto assim não for, continuaremos a exigir que o seja, custe o que custar, chegue quem chegar, até que nos doa a voz. Obrigada.